forma f de xy igual a kx alfa y menos alfa. Então, é uma função de duas variáveis. Alfa e k são constantes. Ele está falando que alfa é positivo, e com o orçamento, P1x mais P2y igual a C maior que zero. E o PI também é maior que zero. Estudar quando a utilidade é máxima. Bem, como você deve ter notado, essa é uma função de duas variáveis. Então, quando tu vai estudar os pontos críticos, normalmente, em especial na tua área, a gente sempre estuda com uma restrição. A gente chama isso de restrição na matemática. Então, Você tem uma função, ok, e ela, vamos dizer assim, ela tem um domínio, que pelo que eu estou vendo aqui, o domínio dela para x é total, né, todos os reais, mas para y tem um probleminha no zero, sem problemas. Ela é uma função que tem quase todo o R2 como domínio. Coisa de matemática que eu estou falando aqui, mas isso aqui é uma situação importante, que é a restrição. É nessa região onde você está determinando qual parte do domínio te interessa. Porque uma vez que essa função ela serve para uma coisa da tua área, no caso do orçamento, ou mesmo poderia ser na física e tal, apesar da função permitir infinitos números, tu tem uma situação que não te permite infinitos números, né? Que deve ser o orçamento, que é um limitante. Né? Então, tu quer o ponto máximo, porém restrito a uma região. No caso, a gente está chamando de máximo local na matemática, esse tipo de coisa. Então tá, agora vamos ver o que tu fez, né? Vamos ver o que você fez aqui para resolver isso. Deixa eu abrir o PDF. Muito bem. Acredito que esteja aparecendo aí, né? Beleza, tá. Perfeito. Tá bom. Olha, professor, assim, eu posso falar os passo a passo para você, né? Aí você vai falando para mim se, por exemplo, eu atuei corretamente. O que acontece? Primeiramente, para achar o mínimo, ou o máximo, ou local, ou global da função, eu derivo ela na primeira ordem, parcialmente. Sim. Né? Então, a primeira derivada, que eu botei ela como uma função do lucro, né? Ela ficou ali, del L, del X. Então, a primeira derivada da função parcial deu aquele resultado, K, AXA menos 1 vezes Y menos A. Menos, é o caso, tem esse parâmetro lambda, que ela vem daquela lagrangiana, né? Isso, multiplicador de Lagrange. Isso, só que eu percebi, professor, que, por exemplo, eu fiz esse cálculo sem utilizar o multiplicador de Lagrange e eu cheguei no mesmo resultado. Certo. Tá? Você encontrou os pontos críticos sem a ajuda do multiplicador de Lagrange, em outras palavras. Isso. Problema, isso acontece com frequência até. Não é? E daí eu fiz, professor, olha, derivei a primeira, igualei a zero, derivei a segunda em relação ao y embaixo, também igualei a função ao zero, né? Achei a função de segunda ordem, porque no caso, se eu for estudar uma hessiana não limitada, para eu ter um ponto de mínimo máximo, a minha hessiana tem que ser maior que zero, e a minha segunda função de x derivada ela tem que ser menor que zero para eu estar num ponto de máximo local, ou maior que zero para estar num ponto de mínimo local, beleza? Certo, perfeito. Esse é o raciocínio. E eu aproveitei o embalo, eu usei a derivada de segunda ordem do y ao quadrado, que está ali, né? Porque se eu for montar a minha hessiana, eu vou precisar desse del 2L e del y ao quadrado, né? Uhum. E sim. Caiu, aí embaixo eu derivei em função do lambda, né? Eu deixei ele ali em função do lambda, deixei igual a zero, deixei todas as funções iguais ao valor zero para chegar num sistema de equação, né? Sim. E aí, chegando no sistema de equação ali, eu igualei o lambda das funções e cheguei ali embaixo, né? Isso. O que você fez aqui é algo bem padrão no cálculo, né? A derivada ela é uma taxa de variação, então quando você deriva e diz que isso é igual a zero, você está buscando um ponto em que a reta tangente não tem inclinação. Isso ocorre graficamente, né, nos pontos de máximo ou de mínimo. Então, por isso que a gente deriva igual a zero. Legal. Na prática. Muito bem. Daí, a gente está procurando os pontos onde isso ocorre. Uma forma fácil uma vez que tem zero dos dois lados, então significa que isso é igual a isso. Você poderia ter igualado eles diretamente, ou
a gente vai pelo multiplicador de Lagrange porque é uma ferramenta boa para resolver isso. E, em especial, nesse caso que a gente tem uma restrição, o multiplicador de Lagrange ele se mostra uma ferramenta ainda melhor do que simplesmente igualar essas duas funções aqui. Mas, aquilo que tu vê que fica mais simples para ti, né? Tu conseguiu resolver bem aqui, gostei desse passo aqui. Legal. Igualou pelo multiplicador de Lagrange, muito bem. Pode continuar. Aí, professor, eu cheguei nesse resultado que o meu y da função é igual a 1 menos 0 multiplicado x vezes P1 pelo P2 vezes o A. 1 menos 0 é novidade para mim. Cara. Porque 1 menos 0 é 1, né? Na prática, nem precisa escrever isso aqui. Ele é 1 menos... desculpa, perfeito. Professor, desculpa, é 1 menos A. Foi mal, velho. Tomei mal. Bom. Foi mal. Falei, caralho, será que eu fiz a cagada aí? Não, é azinho, né? O azinho foi perdendo a perna. Foi mal, professor. É letra aí. Beleza. E cheguei no valor de y, tá? Certo. Aí o que eu fiz, cara? Eu falei, pô, cara, eu pensei, eu vou substituir esse y naquela função original lá em cima para baixar o valor de x. Era simplesmente esse o objetivo, né? Uhum. Para eu saber o valor do meu y e o valor do meu x. Aí fui decompondo a função, cheguei no meu y, que é igual a vezes c, dividido por P1, né? E o meu y igual a c, que multiplica 1 menos a dividido por P2, beleza? Sim, cara, perfeito. Decompôs a função inteirinha. Pois bem, como esse cara era uma matriz hessiana, se eu fizesse pelo lambda, cara, eu ia ter que derivar a restrição e blá, 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 né? D de x é igual a zero. Cara, eu falei, cara, deixa eu seguir por outro caminho que é mais fácil para mim. O que eu peguei? Eu peguei, para a função estar no máximo, ponto máximo, eu sei que a minha del 2L, del x2, tem que ser menor que zero. Certo. Aí eu fui nessa função, né? Lá em cima e vi, cara, quando que essa função pode ser menor do que zero? Aí eu subi lá, na del 2L, del x2. Professor, aí tá aqui essa aqui da direita, tá? Bom, essa aí embaixo, né? Essa daí, perfeito. Essa daí. Falei, cara, só tem um jeito desse cara ser negativo. Eu não conheço nenhum número natural elevado a uma base, por exemplo, né? Que ele possa dar negativo. Então, eu falei que o meu multiplicador aí, sendo que o K, eu sei que ele já é positivo, né? Mas sim, o meu A também é positivo. Eu falei, em qual momento esse cara poderia ser negativo? Aí eu achei o intervalo, né? Lá embaixo. Eu falei, no intervalo de A de 0 a 1, aqui, ó, A maior que 0 e menor que 1, aquela função fica negativa. Perfeito. Perfeito? Perfeito. Então, essa era uma condição. A segunda condição, eu tinha que ter uma matriz hessiana maior que 0. Então, como a matriz hessiana é uma matriz, eu multiplico em cruz para achar o determinante, eu falei que o determinante del 2L dividido por del x2, que multiplica del 2L por del y, del 2, tem que ser maior que o del 2L, del x, del y, entendeu? Que os dois são iguais. Que eu sei que os dois iguais seria a mesma coisa que eu levar um número ao quadrado, que daí ele vai dar positivo. Perfeito. Então, foi esse o raciocínio que eu usei, professor. Não, tá joia, tá perfeito. Eu seguiria pelo mesmo caminho, muito provavelmente, né? O que ocorre aqui, que talvez sirva como, talvez uma outra situação que eu possa usar. Eu diria o seguinte. Legal. Quando a gente tem uma situação como essa, com restrição, e a gente chega nos pontos, que nem você chegou aqui, né? Claro, aqui a gente chega em pontos genéricos, porque, né, ele não deu valores específicos, né? Ele deu valores genéricos, P1, P2, A. Legal. Ele quer que tu encontre uma faixa de valores para esses parâmetros, né? Mas às vezes a gente tem números, então o que a gente faz? A gente testa esses números. Legal, então, depois que você encontra x, y, daí você pega esses valores de x, y e joga na sua função aqui e encontra o z, você tem então os 3 pontos, as 3 coordenadas do teu ponto de máximo ou mínimo. Ainda tu não sabe se é um ponto de máximo ou mínimo. Mas aí o que tu faz? Tu vai na tua restrição e joga um valor qualquer. Joga literalmente um valor qualquer. Legal. Para x e para y. O que vai acontecer?
tu vai ter, bem, tu joga um valor para x, digamos, né, tu vai ter uma restrição com x e y, tu joga um valor para x e recebe um valor de y, muito bem. Daí você pega esses dois valores e joga na tua função e vai receber um valor de z. Então você vai ter um novo ponto, beleza? Um ponto com outras coordenadas, muito bem. E daí você nota pelo z qual desses pontos é maior, o que você pegou como um teste ou o que você chegou pelas suas contas. Legal. Se o que você pegou como um teste for maior do que o que você chegou com as suas contas, significa obrigatoriamente que o ponto que você encontrou é um ponto de mínimo. E se aquele que você testou for menor do que o que você chegou com as suas contas, significa que o que você chegou com as suas contas é um ponto de máximo, ok? Entendi. Porque esse é um cuidado que tu tem que tomar. Às vezes tu faz a conta e tu não encontra o ponto de mínimo, que aqui a questão era o ponto de máximo, né? A utilidade é máxima. E daí você fez aqueles testes, perfeito, nota 10. Com certeza o teu professor vai adorar essa argumentação. Mas tu tem que tomar um cuidado, sempre esse cuidado, né? Se teu ponto é de máximo ou de mínimo. E um jeito é fazendo o teste. Às vezes, esse aqui não era um caso interessante para fazer esse teste que eu estou te falando, até porque você tem um monte de parâmetros que tu encontra melhor a região desses parâmetros por comparação, que muito fez, sensacional. Mas tem vezes que não, né? Tem vezes que tu vai ter que fazer a coisa encontrar os númerozinhos mesmo. Né? Legal, cara, legal. Então, né, aqui tá show de bola. Pô, a tua matriz é 4x4? Porra, é do caralho, né, velho? Nossa, mas eu Cara, até entendo uma 3x3, mas por que 4x4? cara, porque é o seguinte, cara, ele colocou uma função de 3, vai ver que a função A2, professor, tem 3 variáveis, cara. Eu incluo o parâmetro lambda nela, cara. Tá vendo? Daí como tu derivou 4 coisas... Foi, olha lá, daí eu derivei 4 variáveis, na verdade. Eu derivei a função e derivei também a função de restrição, cara. Como que um parâmetro lambda a gente coloca, aí ficou 4 variáveis isso daí. Sim, fica mais uma, realmente. Cara, é do caralho esse negócio aí. Sim. No geral não é legal fazer dessa forma, né? Mas talvez nessa conta, devido à questão da comparação, fosse necessário mesmo. Ou não também, talvez, assim, o que tu fez não está errado. Definitivamente não está errado. Mas talvez tivesse um método mais rápido, porque eu acho que professor nenhum é cabreiro o suficiente para pedir Hessiana 4x4. Cara, daí, cara, aí 4x4 a gente tem que achar os determinantes. Aí o que eu faço, cara? Eu aprendi o macete, né, meu? Eu vou buscar os determinantes ali, os multiplicadores, os fatores, que tenha tudo zero. Tá vendo? Pois é. Eu já fui caçar o cara ali embaixo, tá vendo? Onde tem zero aqui, meu? Pra zerar a função ficar mais fácil. Aí já achei o cara ali. Pois é. Não, sensacional. Tua ideia, gostei, cara. Foi bem boa mesmo. Só acho que, né, talvez pudesse ter feito de um método mais rápido, mas não está errado. Definitivamente não está errado. Aí a 2, professor, mesmo. Aqui é 3 já, né? Essa é a 3, cara. Cadê a 2? A 2 é de cima. Aqui é a 2. Ó, então, mesma coisa, cara, ó. Seguir a mesma linha de raciocínio, tá? Só que ali, definitivamente, eu montei a Hessiana, 4x4. Né? Fiz o quê? Também sujeito à restrição. Ó, essa eu vou fazer para ti. Quero te mostrar como eu faria. Legal, bora. Vamos ver se tu curte o jeito que eu faria, porque eu acho que vai ser mais rápido do que uma... Não, definitivamente vai ser mais rápido que uma redução na 4x4. Bora lá. Deixa eu ver aqui, eu abri para ti, beleza. Então a gente tem uma função com uma restrição. O alfa maior que zero. Beleza. Vamos esse alfa, né? O alfinha é chato, mas vamos até onde o alfa não nos incomode. Então a gente tem uma L, uma nova função, que é isso aqui, menos o lambda. E daí a nossa própria função de restrição menos o que está do outro lado do igual. Muito bem. Agora a gente vai derivar. Então eu vou derivar em x, muito tranquilo, né? Vai ficar 2x menos alfa a, certo? Certo, beleza. Del L, del Y igual a simplesmente 1 menos alfa
del L, vou por aqui do lado, del L, del Z, 1 menos alfa também. E, finalmente, o del L, del alfa, que é basicamente a função de restrição. Ela toda negativa daí, né, professor? Exato. O final de todas, né? Beleza. É isso aí. Show de bola. Então, claro, a gente está buscando um ponto crítico, né? Então a gente tem que fazer todo aquele argumento do cálculo, que a gente iguala a zero, porque busca uma derivada que não tenha coeficiente angular, etc. Muito bem. A gente percebe algumas coisas aqui de cara. Né? O alfa é 1. Legal. Alfa igual a 1. É a primeira coisa que eu percebo aqui. Então, se o alfa é igual a 1, essa conta aqui, por exemplo, a gente nota que, bem, se isso aqui é igual a zero também, né? Então a gente nota que 2x é igual a A. Beleza. E A é igual a... Desculpa, x é igual a A sobre 2. X é igual a A sobre 2. Muito bem. Bem, se o x é igual a A sobre 2, aqui a gente não consegue tirar coisas tão rápido, né, tão evidente, porque, bem, nós não temos uma dependência explícita de x e y, assim, um dependendo do outro, por exemplo, x e z um dependendo do outro. Aqui, né, infelizmente, as nossas derivadas ficaram tudo 1 menos alfa. Então... professor, eu presumi, não sei se eu estou errado, eu presumi, como eu não achei nada explicitamente com relação a y e z, cara, eu subentendi que eles não existem, né? Ou seja, pus eles como valores zeros. Que tá certo, não é? Olha, eu não seria tão enfático nesse ponto, cara. Dizer que eles são zero, não sei. Vamos dar uma pensada aqui, né? Vamos pegar, por exemplo, a restrição. Legal. Vamos pegar a restrição de cara, assim, por exemplo. Ó, a restrição ela é AX. Né? Só que uma vez que o x é A sobre 2, olha só o que me vem à mente. Bem, A vezes A sobre 2, certo? Mais Y mais Z igual a 1. Então, eu consigo uma relação linear entre Z e Y. Veja, Z igual a 1 menos A ao quadrado sobre 2 menos Y, certo? Beleza. Agora, olha só que massa. Eu vou fazer o seguinte para te ver, olha só. Não, deixa esse cara aqui, vou fazer embaixo. Isso aqui é uma reta, querendo ou não. É uma reta. E é uma reta que eu sei que ela é declinada e eu noto que isso é o coeficiente linear da reta. Então ela vai ser uma reta assim, ó. Onde esse ponto aqui é Z e aqui é Y. Esse ponto Z aqui, ó, é igual a esse cara. Beleza? Então esse cara aqui. Beleza? Então a gente encontrou uma reta que define bem a nossa situação aqui. Dá para encontrar esse ponto bem fácil também. Esse ponto é onde z é igual a zero. Aí tu pode achar o valor do y. Eu não estou afim de fazer essa conta agora, mas dá para encontrar o valor do y em função de a. A questão é, por mais que eu não tenha uma expressão explícita, né, um valor explícito, um ponto explícito para x e para y, eles estão restritos a essa reta. Com certeza o nosso ponto crítico está preso a essa reta. Então, claro, aqui eu estou vendo o negócio em 2D, né? Mas se eu colocasse a terceira dimensão aqui, né, 3Dzinho, haveria um ponto crítico aqui, nesse, eu não sei qual é o objeto que eu teria, sei lá, um negócio esquisitão, mas ele vai estar aqui, sacou? Legal. Então é só uma ideia que eu estou dando aqui, né? Agora, como encontrar, como maximizar essa função propriamente dita? Bem, quando eu tenho uma situação dessa, onde eu não tenho um valor explícito entre x e y, fica complicado mesmo. Fica complicado. Até porque assim, ó, isso aqui é uma reta, né?
Então, vamos ver, tem alguma coisa por lá? A maior que zero. Pois é, cara. A maior que zero. Isso aqui pode ser negativo. A gente pode estar para baixo também. Pode ser qualquer submúltiplo dessa reta. Não, é uma questão interessante de ficar batendo a cabeça mesmo. Deixa eu dar uma olhada no que tu fez, vamos lá. Vou voltar para o que tu fez. Vamos ver se surgiu uma ideia na minha cabeça. Aqui. Daí você fez um monte de derivadas e teve que resolver esse ano, né, cara? Olha que eu fiz, mesma coisa. O alfa 2x sobre A, né? Primeira equação, segunda equação, aí cheguei a, o x é igual a sobre 2, naquele caso lá, e o A é igual a 2x, beleza? Mas é que tu fez um negócio que eu não sei se tá certo, sabe? Tu dizer que o y é igual a 0 e o z também. Não sei se tá certo. Assim, pode ser uma solução que eu consegui, assim, visualizar, sabe, professor? Porque eu falei, cara, eu não tenho nada explicitamente de referência. Só uma condição que me fala que o valor é igual a 1. Que o valor é igual a 1? Sim, do lambda, né? Isso, que o valor é ali, no caso, é igual a menos 1 ali, que eu fiz a terceira equação, né? Isso. É igual a menos 1. Falei, cara, eu sei que o meu 2x ao quadrado... Falei, pô, não tem o y, não tem o z ali. Eu falei, esses caras, né? Derivei igual a 0, esses pontos não existem para mim, né? Sim. Não é? Mas, eu acho que tu não pode dizer que os dois são zero. Porque aquela reta que eu fiz, ela não tem y0 e z0 ao mesmo tempo. Não, né? Então, eu acho que zero não é uma solução para x e para y, sabe? Claro, eu não sei se tu falou com o teu professor, não falei nada. Essa questão é bem difícil, em especial, mas eu acho que tá errado tu implicar esse zero do nada, sabe? Entendi. Não tá legal, não. Então, mas assim, a tua ideia tá muito boa, tirando esse ponto. Então, eu vou ter que seguir, por exemplo, como eu não vou achar os valores de x, y e z explicitamente, cara, eu vou ter que considerar a função da matriz hessiana, por exemplo, como uma suposição também, né? Ou não, né? Vamos ver lá. Vou voltar para tu ver uma coisa. Tá. Deixa eu voltar para o pai. O que acontece, né? Realmente a gente não tem os valores de x e y, né? Mas a gente tem quase já o nosso ponto crítico, né? Nosso ponto crítico, na verdade, o x a gente já tem, que é a sobre 2. Beleza. Então, a sobre 2 para x, y livre e z dependendo de y. Sacou? É que nem, não sei se chegou a fazer álgebra linear na tua vida, mas isso é um tipo de solução bem comum na álgebra linear. Onde tu tem uma dependência explícita, né? Então, vai sempre ter uma situação de máximo nisso aqui. Uma vez que tu não consegue um valor explícito. Né? Entendi. Agora, será que dá para evoluir isso? Eu acho que dá. Sabe o que dá para fazer que vai ser bem maroto se a gente fizer? Agora que a gente sabe essa relação entre x, entre z e y, olha só a marotice. A gente pode ter uma nova função. Essa função aqui, sem o z. Ela vai virar uma função só de x e y. E uma função de x e y é muito fácil maximizar, não é? Não tem nada de errado fazer isso. Legal. E a restrição a gente buscou justamente uma maximização. Se a gente está querendo maximizar, agora eu só vou ter uma nova função, né, onde eu tenho uma relação entre y e z bem fixa. Então, nela a gente vai conseguir maximizar. Então, agora, em vez de z, olha só o que eu vou pôr. Esse cara aqui. Agora, eu não vou precisar do Lagrange para encontrar maximização. Porque a restrição já está implícita nessa equação. A restrição veio por meio desse novo termo, vamos dizer.
Então agora eu vou fazer de novo o del f, dessa vez del x, que vai dar 2x, né? E o del f, del y, que vai dar 1, né? 1 Menos. menos... aqui tem 1 e menos 1, né? É como o y está multiplicando, acho que vai ficar aquela função como multiplicador, né? Y está multiplicando. Não, Y está somando ali, né? Ah, Pô, daí o Y sumiu, daí talvez não fique tão legal. Bem, não custa nada tentar, vamos lá. Não vai ter Y na prática, porque aqui tu tá negativo e aqui tu tá positivo, né? Isso aqui vai cortar. Não tinha notado isso. Isso aqui vai cortar. Tudo bem. A gente tem que a derivada é 2x e a gente vai ter que igualar 2x a zero. 2x a zero. Então a gente vai achar que x igual a zero como coordenada crítica. Agora a gente vai pegar esse zero e jogar na nossa função. Então a minha f vai ser igual a zero mais essa coisa toda aqui. Então, meu f é essa própria coisa. Não sei se está legal. Não era para o y ter sumido daquele jeito. Ui, ui, ui. Ficou feio demais. Cara, infelizmente fui pego de surpresa nessa questão. Pensei que ia dar para fazer de um jeito mais legal, não deu. mas beleza, lá fizemos um raciocínio bom aí, cara. Valeu a pena. Tá bem? Eu realmente vou dar uma olhada nisso porque tá esquisitão mesmo, sei lá. Bem, de toda forma, não vamos chorar aqui, vamos para a próxima. Deixa eu ver a próxima que tu fez, vamos ver se teu desenvolvimento tá legal. Mas assim, ó, eu não sei como resolver no momento, mas eu sei que supor zero não é legal, tá? Legal, tá. Beleza, eu que eu posso dizer no momento, desculpa. Legal, não, perfeito. O que eu posso, por exemplo, depois tentar trabalhar de outra maneira. Beleza. Isso. Mas assim, mas o raciocínio tá correto, né? Tudo correto, tirando o ponto da tua suposição dos dois serem igual a zero. Legal. Nessa situação, a álgebra linear, né, nos diz o seguinte, que eles podem ser parâmetros livres, não exatamente iguais a zero. Eles podem, então, ser livres, valores que tu escolhe, ou que um dependa do outro, como foi o que eu encontrei ali, né? Eu realmente encontrei uma relação entre z e y. Legal. Agora, como imputar ela numa conta que encontrar máximo e mínimo, eu ainda não tenho certeza. Talvez possa ser tipo vou te mostrar aqui no GeoGebra o que pode ser. Vou te mostrar um gráfico que vai te mostrar o que eu tô achando que é essa doideira aí. Deixa eu abrir o GeoGebra para tu ver. GeoGebra. Vou abrir uma guia aqui. GeoGebra é um software muito bom, cara, de fazer gráfico. Acho que tu já conhece. Eu conheço, mas não tenho ainda essa expertise. Eu tô aprendendo a programar em R, professor. R é pesadão, né? R é treta. O cara que manja R faz bastante coisa. Então, por exemplo, z igual a x quadrado, por exemplo. Olha essa função. Tá vendo que ela não tem um ponto de máximo, mas sim uma reta de máximo? Legal, cara, entendi. Né? Tá entendendo? Então eu acho que é essa situação ali. Esse seria o mínimo local, né? Não, isso seria global, né? Porque se eu multiplicar essa função para sempre, ó, ela sempre vai ter essa reta limitando ela por baixo, então seria um mínimo que não é um ponto, né? É uma reta mínima. Legal. O menor valor possível é sempre esse. Então eu tô achando que é isso. No caso, é aquela reta mínima dada pela z que eu encontrei. Professor, fala uma coisa para mim, cara. Nossa, tava meio difícil para entender um gráfico 3D. No começo é meio normal, né, velho? Total. A gente não tá acostumado a visualizar 3D, não. Nossa, cara. Mas sério mesmo, só tem umas curvinhas bem mais feias, tipo z igual a x quadrado mais y quadrado. Isso aqui é feio demais. Bem, aqui ainda tá bonitinho, né? Mas tu vê que isso aqui, na verdade, é parábola em 3 dimensões, que é o complicado. Tipo, na escola a gente vê sempre y igual a x quadrado. Boa. Aqui eu tô vendo uma parábola tanto de um ponto de vista, ó, esquece que isso aqui é 3D, uma parábola, né? Legal.
Agora uma outra parábola aqui. Daí tu tem que olhar para essa equação e visualizar isso em 3D. Chato. Cara, Isso quando tu tá com uma função assim razoável ainda. Agora imagina isso. o professor, o objetivo de eu ver de eu fazer um gráfico em terceira dimensão é mais ou menos para calcular o volume, né? Ah, sim, sim. Em geral, sim. Em geral, né? Em geral, mas pode ser que não. Tipo, às vezes ele quer que tu encontre uma curva, uma superfície que limita algo. Legal. Por exemplo, vamos voltar ao que a gente tinha aqui. Vamos voltar ao que a gente tinha. Eu limito com um plano, sei lá, z igual a 3. Então, tu nota que tem aqui, olha só, tipo um conezinho, né? Um copinho ali embaixo. Tá vendo? Que da hora. Então, quem está limitando superiormente é o plano, inferiormente é a própria paraboloide. Né? Então, tem tudo isso, sabe? Eles podem dividir várias coisas. Então, nem sempre o volume. Em especial, o GeoGebra ele tem essa dificuldade de te dar valores. Né? Então, provavelmente, dificilmente, tu vai conseguir calcular o volume desse bichinho aqui. O GeoGebra não fala qual é. Muito louco isso. Mas tudo bem, vamos para a próxima conta. Aqui, ó. Deixa eu só ler a questão. Resolver o seguinte problema: maximizar x quadrado y sujeito a essa. Aqui supostamente mais fácil, né? Número de força. 3. Estranho, né? Normalmente os professores colocam as mais difíceis por último. Vou falar para você, o negócio não é para amador, não. Você viu, Pois né? é, eu tô impressionado. Não vejo umas contas assim, às vezes, nem exatas, para falar a verdade. Que louco isso. Que louco. Então, vamos continuando. Cadê? Daqui. Não. Beleza. O que você fez? Criou novamente uma equação com restrição. Beleza. Derivou e derivou também o termo de Lagrangiano e encontrou uma relação com lambda. Aqui está o sistema. Isso que eu quero. Isso. E daí você fez o quê? Você igualou os lambdas da primeira e da segunda. Perfeitamente, cara. E daí, nessa brincadeira, você achou isso. Isso, cara, isso mesmo. Pois é. Então, o y vai ser um valor e o x pode ser tanto esse valor quanto o negativo dele. Então, tu tem uma carambada de testes Uma possíveis. bosta, cara. Foi do caralho esse negócio. Muito chato quando isso acontece, mas é o Foi, caso. cara. Mas eu fiz. Deu 4 combinações. Uhum. Aí eu toquei embaixo, professor. Dá uma olhada. Então, são essas 4 combinações aqui mesmo. Tem. E daí você vai ter uma série de possíveis pontos, né? Que são esses aqui. Puta, cara, aí tem que testar todos eles no Lagrangiano. Esse ano de cada um. E o problema é que uma função como essa, que foi apresentada para ti, se tu deriva... Peraí, se tu deriva 2 vezes, aqui é a derivada segunda, né? Tá todas segundas aí do lado, professor. Pois é, né? Mas aí tem um ponto que talvez deveria ser uma vantagem para ti. No geral, essas derivadas segundas, a de x e a de y, peraí, a derivada segunda de y não deveria ter esse y aqui. É o lambda, padrão lambda. Não, peraí, eu posso estar falando besteira. Não, essa daí que você tá vendo É do x, né? É do x, assim. É do X. Duas de x. Daí sobra o y. Ixi, que chato. Se deu mal, cara. Tá. Porque às vezes o que acontece? Por mais sabia. que tu tenha um monte de ponto, o teu hessiano, ele zera todos os ele faz não aparecer x e y dentro. Aparecem só números, mas não foi o caso. Olha o tamanho do negócio, é um monstro. Pois é, cara, uma conta dessa, o teu professor quer que tu faça na mão, né? Na Mas raça. em geral eu faria um programa. Legal. Né? Eu faria no Wolfram. Dá pra alguma coisa do gênero. Dá pra nós ver no Wolfram lá, professor? Claro, claro. Em especial, matriz no Wolfram é meio chato, mas vai dar para entender. Deixa eu abrir aqui para ti. Existem softwares mais simpáticos. Se bem que o Wolfram tá bem simpático ultimamente, devido a negócio aí. Caraca, velho. Mas eu, professor, assim, dá um feedback seu pra mim, cara. Você acha que eu tô bem aí? Tô assim. Cara. Ótimo, cara. Tá ótimo, tá doido. Tô atendendo as expectativas aí, velho. Não, tá ótimo, tá bom demais. Ó, eu vou fazer o seguinte até. Eu vou mostrar como é que eu. Que assim, né? Qual que é o grande lance aqui? Deixa eu te mostrar. O Wolfram, ele é um software maravilhoso, né? Ele resolve um monte de conta.
Só que às vezes escrever as coisas dele é meio chato. Então, que nem eu estava mostrando pro teu colega ontem, o que eu faço? Né? Olha só o que eu faço. Eu vou fazer o seguinte aqui, eu vou abrir minha tela toda. Tela inteira, beleza. Isso facilita muito minha vida. Vai começar a aparecer a tela inteira. Bem, eu venho aqui, eu uso muito o Word para resolver essas coisas. Como matriz no Symbolab, ela no Wolfram é meio chata, às vezes eu uso o Symbolab. Symbolab é um outro site um pouco mais simples de escrever coisa. Então, eu venho aqui, escrevo minha matriz 3x3 e eu vou colocando meus elementos. Só que é que tá, né? Às vezes colocar esses elementos é meio chato. Então, você vai ter que... Então, tu escreve no Word, sacou? Tipo, por exemplo, no teu PDF lá, deixa eu abrir aqui. Tu encontrou essa matriz. Essa matriz está feia, você não poderia copiar ela direto. Olha só, eu tenho um programa que copia ela inteira aqui. Caralho, que da hora. Olha só, tá vendo aqui? Só que a tua letra tá meio ruim, daí não tá copiando. Né? Ô, louco, mas, tipo, só faltava, cara. Você quer puta conta dessa, você quer que eu faça a letra de princesa? Aí claro. Que é isso. Mas, assim, se tu quisesse colocar, por exemplo, uma derivada lá dentro, né, poderia vir aqui no programa, aqui, ó. Uma integral, por exemplo. Integral tripla. Aí coloca os limitantes aqui. X, sabe? Mas o Wolfram não vai precisar disso, não. Né? O problema é que eu vou ter que abrir aqui do lado do PDF para ver quais são as coordenadas que tu achou. Por exemplo, o primeiro ponto aqui, olha só. É para a primeira aqui que eu tô vendo que tu fez. É 0. Menos 4y. É 4x, professor, desculpa. Ah, tá. 4x. Menos 2y. Isso. Menos 4x. 2y. Menos 4 lambda. Ele não está entendendo o lambda. Eu vou pôr um L, sei lá. Com L. L maiúsculo. 2x menos 2y 2x menos 2L. Isso. Eu tenho que fazer o det, né? Determinante. Legal. Agora tá pensando aqui que entendeu L como litro, né? Burro pra caralho também. Deixa eu pôr Z aqui. Às vezes o Wolfram é assim, tu troca as letras e entende outra coisa. Malucão. Então o Z vai ser o teu. Cara, acho que eu tô feliz aí, viu, cara? Porque eu acho que essa conta eu acertei, viu, velho? Olha só, mesmo os coeficientes ali. Então, qual é o grande lance, né? Tu vai ter que trocar várias vezes o X e o Y, os valores dele, não é mesmo? Isso. Então, o que eu faço? Eu uso esse meu programa para pegar do Wolfram o código, copio, venho aqui no Word, aperto Alt H, coloco a conta, e eu, vou trocar para os valores que tu encontrou, né? Que não tem muito o que fazer mesmo. O que tem, na real, olha só o que eu posso fazer, vou te mostrar aqui. Vou abrir um outro Wolfram para deixar bonitinha a nossa matriz ali. E vou colocar em Natural Language. E agora eu vou pôr uma vírgula e dizer aqui, x igual, qual que é o teu x, teu primeiro x lá? Vamos ver no teu PDF. Por exemplo, esse teu primeiro ponto aqui que tu já calculou, né? 1,5, né? 1,5 é o Z, eu acho, né? Não, acho que o padrão, o lambda é 1,5, professor. O lambda que é 1,5? Que é o Z, o Z, né? Certo, o Z. Isso, o Z. Então, Z igual a 1,5, x igual a 1. Isso. E y igual a 1 também. Aí, o que ele vai fazer? Se tudo der certo, ele vai te dar a resposta. Porra, velho. Caralho, acho que eu mandei bem, vamos ver. Tenho quase certeza. Então, agora, mas o que eu quero te mostrar com isso? Em vez de tu ficar resolvendo a conta todas as vezes, agora tu só vai mudar o parâmetro. Né? Quer ver? Ó? Vamos ver onde tu chegou em 48. Aqui, 48 tu chegou. Só que tá negativo aí, tá dando positivo, né, cara? Se eu não errei nenhum sinal, vai ser positivo.
Esse é beleza. positivo. Eu posso ter errado no sinal, não sei. Aqui tem menos 32, né? Então, Posso ir. isso, cara aí, cara. Então, sei lá, eu posso ter copiado alguma coisa errada na matriz, não sei. Ou eu também, cara. Eu acho que é mais provável tu ter errado, Pô, porque é muita conta, né? Não por nada, mas é muita conta. pode crer, cara. Muita Então, ó, deu conta aí. positivo. Deu positivo mesmo. Ah, mas peraí. Mas a Essiana, cara, o professor, beleza, cara. Mas a Essiana, antes do determinante, ela tem um negativo, um menos. Ah, é? Então tá, É, porque eu não trabalho com Hessiano assim, mas é tudo bem. isso. Cara, tem na fórmula, né? Na coisa ele tem um Essiano negativo. Então, por Puxa, exemplo, dá uma puxadinha pro lado esquerdo aí. Acho que eu botei esse claro aí. Quer ver? Volta pra ver. Vamos ver se a gente acha ele. aqui não tem, Aqui, ó, até tá vendo aqui. aqui, professor, ó? Olha o negativozinho dos meus parentes aqui, ó. Aqui? É Sim, isso, sim. cara, olha aí, que tá É, invertendo toda a parada, ó. não sei, cara, nunca tinha ouvido falar isso aí de Hessiano. Mas eu também vi poucas Hessianas de 3x3. Bem, é que Porra, assim, ó, eu velho. vou te mostrar o que eu uso como fonte de cálculo 2 aqui, ó. Deixa eu te mostrar. Minha apostila de. Ah, vai demorar 2 anos para ver a apostila de cálculo 2. Eu vou levar aqui no navegador mesmo. Eu tô Olha no só. cálculo, isso daí é cálculo 2, professor. Isso é cálculo 2. Uhum. Isso aqui é cálculo 2. Então aqui, ó. Vou escrever. Cadê aqui? Funções de várias variáveis. Legal. Extremos de uma função. Aqui, isso aí. 102. Aqui, ó. Nossa querida Reciana. Reciana 2x2, né? E daí, deve ser a diferença das nossas análises aqui. Para ter um máximo relativo, o delta, ou seja, o determinante, tem que ser positivo e o primeiro termo tem que ser menor que zero. Uhum. E para ti, para você dar máximo relativo, a tua receita tem que ser menor que zero? Porque ele fala que usa o parâmetro lambda lá, né? Daí eles invertem o sinal, cara. Ah, não, tudo bem, tudo bem. Então, na verdade, é a mesma coisa. É, Só que a gente está falando o contrário aqui. é. Tudo bem, não tem problema. Então, tudo bem, certinho. Então, Não tem cara, problema, a gente só troca o sinal aqui. fiquei feliz. Tipo, meu, na raça, né? Tá ligado? Fiquei feliz, velho. Na raça, meu. Isso. Olha lá, vai dar menos 48. Agora, em vez de tu ficar fazendo mecanicamente a mesma conta 1 trilhão de vezes, só troca aqui, ó. Só pra dar com um check-in, né, meu? Né? Imagina, velho, ter que fazer essa conta 1 milhão de vezes, tá doido? Eu fiz, cara, eu fiz. Você viu aí na raça, velho. É, Olha mas aí. isso aqui é o melhor check-in do mundo. Melhor Tu, check-in do mundo, né? velho. Porque se tu fosse usar uma calculadora de mão mesmo, né? Tu não consegue salvar a função, né? Então o Wolfram salva para ti a função aqui, tu só vai mudando os valores. Olha só Legal. como ele resolve rapidão. Então é só tô te dando algumas ferramentas que eu acho que Não, vai te boa. ajudar bastante. Boa. Usa o Wolfram e escreve as equações no Word, porque o Wolfram ele entende a linguagem do Word. Então, às Legal. vezes, escrever no Word é mais fácil que escrever no Wolfram, sabe? Fechou. Então, isso ajuda demais, demais, demais. E se tu tiver uma graninha, paga o Wolfram lá e paga o MathPix também, que ele pega uma foto do que está na tela e transforma em código de Word, Ah, vou fazer essas que o, paradas aí. que o Wolfram entende, sabe? Dá para pegar de graça a parada aqui, mas eu acho que ela só bate uns 50 prints por mês, um negócio assim. Ah, não, vou pagar essa parada aí. Ó, tipo, esse mês aqui eu acho que já foram 4 mil já que eu bati. O Caralho, bagulho é velho. doido. Não, trabalho aqui é hard work. Hard work. Você mora onde, Hard work. professor? Joinville. Você mora onde? Joinville, Santa Catarina. Pô, que da hora. É. Tá bem. Vamos ver a outra questão que você fez. A4. Isso, A4 é o parece seguinte, ó. punkzinho, digo. Então, vamos lá. Só para ver se eu entendi o raciocínio. Ele tá falando o seguinte, ó. Vamos lá. Aqui, né? Vamos lá. O que ele fala para mim na função 4, cara? Que eu também quebrei a cabeça lá, mas eu acho que eu captei o recado. Beleza, ele fala o seguinte, ó. Ele não deu porra nenhuma de número, nada. E falou o seguinte, meu, eu tenho um parâmetro aí que é um parâmetro θ. Cara, que o que acontece com a minha função se eu variar o meu parâmetro θ? Uhum, Certo? Ou certo. seja, deriva essa função aí dentro para mim igual a zero. Sim. Cara, o que eu fiz? Cara, uma puta de uma regra da cadeia aí. Ó, derivei a função em relação ao θ. Deu θ. Deu Q, deu θ, mais deu R, deu θ, menos o parâmetro multiplicador
do del Q, del θ, menos, que na verdade ele fica mais, né? Aham. O parâmetro B que multiplica meu del R, del θ, mais uma constante que eu tenho uma multiplicação, aliás, que eu tenho um parâmetro C, que multiplica uma função que eu tenho que derivar, que é um coeficiente. Aí Certo. vamos lá, eu derivo o primeiro, multiplico pelo segundo, menos o segundo, né? Sim. Vezes lá e menos ao quadrado do θ ao quadrado igual a zero essa função. Cara, foi esse o meu raciocínio, cara. Perfeito, perfeito. É isso mesmo. Tem que aplicar a regra da cadeia nesse caso aí, uma vez que você não tem a função, mas você sabe que ela depende implicitamente de θ. Perfeito, cara. O que você É isso achou? mesmo. Não, tá tudo certo. Eu não vejo erro nenhum aqui. Nenhum mesmo. Valeu, professor. Tá Cara, show. acho que é o cara, que é um negócio meu pessoal. Eu quero pra cima desses caras. Se eu não tirar um 8, 9, aí eu não vou dormir, velho. Mas tu tá estudando pra isso, cara. O negócio Professor, tá 14 horas por dia, cara. Tá louco, velho. Tô É mesmo. gostar de fazer mestrado. Eu gosto, cara. Virou pessoal. Pô, mas eu gosto muito de economia, eu leio economia por conta própria, né? Eu já devo ter resumido uns 50 livros de economia, mas essa parte de conta na economia eu acho muito chato, cara. Cara, E olha que eu sou de exatas. Eu você é gosto mais matemático, professor? da macro, né, que não tem conta, Pô, né? tá, macroeconomia é muito novo. Mas você gosta de uma coisa legal, né, cara? Macroeconomista é igual os gurus, cara. Todo mundo fala uma coisa e nada tá certo, né? Esses macroeconomistas keynesianos erram mesmo. Erra Mas pra vai ver se os caralho. caras da escola austríaca não acertam. Os caras são foda. Foda, né, velho? Os caras da Eu não austríaco vejo, é foda, né, eu meu? não vejo eles errar uma. Desde o Mises lá acertando. Esse cara é muito bom, cara. Se você tiver uns livros bons da escola austríaca, manda pra mim, professor. Eu gosto pra Ô, caramba. louco, eu vou te mandar meu canal então, que não falta. Eu Manda, tenho resumo velho. de todos do Mises, todos do Novo, Manda, tem tudo manda. lá. Beleza. Professor, e aí é o seguinte, cara, essa função é o seguinte, ele diz o seguinte, essa equação define Z. Define Z, cara. É só eu fazer essa função aí em função de xy como Z de parâmetro, né? Como Z na função. Então, ou seja, eu joguei, cara, eu simplesmente peguei o Z, né? E deixei Uhum. ele em função da variável xy. Certo. Bem, vamos ver se a gente vai convergir aqui para o que o problema está pedindo. Ó, olha o que eu vou fazer. O que eu começaria fazendo aqui antes de qualquer coisa. Não estou dizendo que tua ideia está errada, tá? Só Legal. que eu acho que o professor aqui ele quer que tu faça uma aproximação. Isso, Então cara. eu vou fazer o seguinte, eu vou copiar essa parada e vou jogar no GeoGebra para ver qual figura geométrica esse mano vai surgir. GeoGebra 3D Plot. Para ver se eu tô manjando o que teu professor quer que tu faça. Se for o que ele quer que tu faça, vai ser trabalhoso. Não tá entendendo? Maravilha. Vamos ter que escrever um por uns termos. GeoGebra é meio burro. O Francis faz uns gráficos legais. 3D Plot, isso aqui o Wolfram entende. Ele tem que pensar um pouquinho, que ele não é bom de gráfico. Ai, sabia que era isso. Que merda. Tá vendo que essa função ela tem um formato todo esquisito? Tô ligado, cara. Porque tem, Então, porque tem tipo raiz. um câncer aqui, sei lá. É mesmo, tem uma raiz, tem um denominador na raiz, cara. Bem, o que ocorre aqui é o seguinte, cara. Que o professor quer que tu faça uma aproximação. Ele não quer que tu se preocupe com todo esse domínio, mas sim só com a região próxima desse ponto de mínimo aqui. Ou em especial dos pontos que ele está dando, né? Que são próximos do ponto de mínimo ou ele mesmo, né? Então tu vai ter que fazer aqui tipo uma série de Taylor, sabe? Só que uma série de Taylor 3D. Ou simplesmente uma aproximação em três dimensões, né? A chamada aproximação linear. Que Né? na verdade é o diferencial meu, né? Isso, diferencial, exatamente. Tu fez por diferencial isso? Então, cara, o que aconteceu, professor? Primeiro, ó, dá uma olhada lá, ó, o raciocínio meu, ó. Vamos lá, considera a equação. Então, seja, eu achei a função Tu z. isolou Z, né? Querendo ou não. Uhum. Fechou, isolei o z. Aí fiz uma função f de xy que tava a raiz daquele cara ali, meu. Tá? Uhum. Aí ele me pergunta o seguinte: naqueles pontos A, B, C, nas proximidades dele, existe? Cara, não é possível, pois a função fica com raiz negativa. Uhum. Cara, nos pontos que ele me deu ali da coordenada, 1 e esse ponto aí. Beleza. Beleza. Então, cara, não tem como, ele não existe aí. No ponto Show, faz B, sentido.
O cara existe, só que ele é zero. A função é um número zero dividido por um número menos 4. Mas até isso, o meu denominador não é zero, então a função ela não é indeterminada, então ela está dando zero. Perfeito, zero, não tem problema. Beleza? Então é o seguinte, no terceiro, no C, cara, é possível, né? Pois tanto o numerador quanto o denominador ficam negativos. Aí, dois números negativos divididos por negativo, ela vai ficar uma função positiva. Sim. Aí ele pede para derivar essa função. Ai, que feio, hein? Ah, cara, olha para você ver essa derivada, meu. Feio do caramba, meu. Tá. Vamos ver se tu derivou certo. Beleza. Olha, quase entendeu tudo. Pô, então minha letra Quase melhorou, certinho. né? Esse programa foi milagre, cara, para ter tua letra. Ô, louco, velho. Eu sou médico, cara. Olha só. Vamos lá. Beleza, vamos ver aqui, ó. Tá, o que tá errado aqui? Não tem nada errado, aqui é 1, né? Agora 2 é 1, né? Cara, é um. Só isso que ele não entendeu certo. Agora eu vou jogar no Wolfram e vou pedir para ele derivar. Derive essa parada toda. Olha só o que o Wolfram vai fazer em um segundo, passou uma tarde toda fazendo. Ele derivou em x e y, né? Então tá aqui as duas derivadas parciais. Vamos ver se bate com as tuas. Eu tô vendo um 3x ao quadrado ali. É. Porra, mas cadê a tua? É essa aqui? Eu acho que essa. Deixa eu ver. Acho que essa aqui de baixo, né? Essa parte aqui de baixo. Essa aí de baixo. Essa daí. Bem, talvez seja a mesma coisa, mas tá escrito de outra forma. Ou não também, não sei. Porque ele escreveu aí. Ah, ele abriu mais os termos, né, cara? Sim, cara. Bem, o que dá para ver é se de algum jeito fica igual a tua. Então a gente vem aqui, copia tudo. Ah, professor, porque veja bem ali, ó. Dá uma olhada ali pra você ver, ó. Perdão, Aqui. cara. Olha ali na minha marcação. Ela vai mais um pouquinho pro lado esquerdo ali, tá ligado? Porque é o primeiro termo. Tem aquele termo multiplicando, né? Tem do cacete essa derivada aí, velho. Sim. Bem, eu posso jogar isso no Wolfram, e daí ele tem outras formas, né? Alternative forms, eu acho que eles têm que escrever. Alternative forms, ou nem nada pra escrever, porra, nem. Ela mostra sozinha. Ô, louco, velho. Faz de tudo. Mas se tu simplesmente coloca a função, ela vai te dar um monte de coisa de uma vez só. Domínio, derivado, expansão de massa, condomínio. Mas aí tem que pensar um pouco porque a função é feia, né? Nossa, meu, eu sei. Gráfico. Ó, aqui, ó. Alternative forms, ó. Vamos ver se tem uma parecida com a tua. Ele deu essas duas formas. Bem. Ó, expanded form, ele expandiu as formas aí. Tem forma pra cacete, meu. Nossa. Tem bastante. Tem expansão inicial de potência, que também resolveria isso. Bem, sei lá, recomendaria você dar uma revisadinha nessa derivada. Mas a tua ideia tá certa, tá? A ideia está certa. Tu pega os diferenciais e faz essa sominha. Perfeito. É isso mesmo. Aí o que eu fiz? Ó, professor, vamos lá, só para me ver o raciocínio meu dessa derivada aí, ó. Beleza? O que eu fiz, cara? Pô, cara, eu aprendi uma coisa. Ninguém gosta de raiz quadrada, certo? A gente põe 1/2, beleza? Certo, claro. Então eu peguei a função, acho que tá um pouquinho mais para cima, né, professor? Ó, beleza. Peguei a função, tá ali, ó. Ali, del L, del T, sei lá, del X aí, del L, del F, del X. Que é aquela função, derivei aquele cara ali em cima, perfeito? Certo. 1 sobre o 2. Como ela é parcial, estou derivando em relação ao x, ficou aquele cara ali em cima ali, ó. 1 sobre 2, porque cai, certo? Certo. Mantenho o que está dentro, depois derivo o que está fora e só em relação ao x. É esse o raciocínio, né? Sim, tá certo. Então, beleza. O raciocínio da tua derivada tá perfeito e o que tu tem que fazer para resolver também, tá tudo certo. Eu botei pro cara aí, ó, meu, observação. Qualquer variação dos pontos dados A1, B2, tal, a equação fica indefinida. Por quê, professor? Porque veja bem, ó, quando ele fala lá no enunciado, para mim, olha o enunciado dele lá. Quando ele fala o seguinte, cara, se o que acontece com o seu x se ele aumentar para 0,6 e o y diminuir para menos 0,2? Cara, não vai fechar a equação em nenhum lugar. Não, isso tá errado. O que tu tem que fazer é o seguinte, tu vai derivar, que nem tu derivou, beleza, tu vai jogar os pontos específicos, do caso que tu tá testando, que é o caso C, né, esses pontos valem, né, e aqui no delta,
Aqui no delta, tu vai colocar a variação que ele está falando. Veja que ele variou 0,1 décimo, né? 0,1. E no Y ele variou 0,2 décimos. Então, essas variaçõezinhas tu vai colocar no delta X e no delta Y, entendeu? Entendi. O professor, o que ele colocou ali já é a variação que ele me deu ali, ou tem que fazer o cálculo da variação? Não, aqui tu já coloca, esse é o delta X, esse é o delta Y. Desculpa. Só isso que vai mudar. Só isso que vai mudar. Entendi. Então aí já é o delta X e o delta Y. Beleza. Isso tu coloca no lugar delta X, isso tu coloca no lugar delta Y, e aqui na tua derivada, tu vai colocar os pontos que ele estava mandando na C, né? Que foi o que podia. 0,5, entendi. Aí eu entendi. Então, na verdade, a primeira função é 0,10. Perfeito, porque... Isso. Substitui aqui os pontos e no delta X o que ele falou ali, que é delta X e delta Y, tá? Então, cara, veja bem, eu vou ter que colocar os pontos naquela puta derivada, né, meu? Olha que sacanagem, né? Eu tô te falando, né? Usa o Wolfram, velho. Usa o Wolfram, o Word, tu não vai perder muito tempo. Então faz primeiro do Wolfram Word, depois passa pra caneta, senão não vai dar não, tá bom? Tem que finalizando por aqui, eu vou te passar esses Word tudo, pro estilo aqui que a gente trabalhou. Se quiser fechar umas outras horinhas comigo, só me chamar. Não, já tá fechado aí, eu vou marcar as horas com você. Eu mandei para você, deixa eu ver se eu mandei o trabalho de estatística, professor. Mandei para você estatística. Não, tô mandando para você estatística aqui, cara. Se a gente puder marcar amanhã, cara, fazer amanhã, não sei como, amanhã não, sei lá, cara. O dia que você tiver de boa aí, você me avisa. Claro, só te chamar, beleza? Beleza. Falou, meu amigo. Abraço, valeu, bro. Abraço.